Pode, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Se Liga no Pod. E hoje nós temos um convidado especial, né, Luiz Fernando? Com certeza. Vamos bater um papo. Foi escolhido a dedo em razão de estamos vivendo um período que a política se tornou assunto de churrasco. Todo lugar que você vai, todo mundo fala de política, não é? Briga de família. Nossa, isso é demais. E por isso a gente trouxe um convidado muito especial. Ele é presidente da Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. É uma pessoa que entende muito do assunto, é uma referência e com certeza vai ajudar a gente a entender muitos assuntos que, embora pareça chato política, é muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão aprender. Pedro, seja muito bem-vindo nesse bate-papo e vamos lá. Agradeço demais aí o convite de vocês, Roberto, Luiz Fernando. Um prazer estar aqui, bater um papo, falar de política, como você falou, né? As pessoas estão aí conversando de política no churrasco, isso é muito bom. Eu acho que é uma mudança que houve de um tempo para cá, as pessoas estão buscando informação, estão se posicionando, isso é muito bom, independente do lado que as pessoas estão se posicionando, eu acho que isso é uma coisa muito boa, né, para a cidade e para o país. E a gente fala que as pessoas moram na cidade, mas por mais que você debata o país, né, Luiz, as pessoas moram no município, dependem do setor de saúde do município, depende da área da educação do município, né? Então por isso que aqui a gente batendo um papo antes, eu falei que eu estou interessado em Rio Preto hoje, né? Meu interesse é por Rio Preto, debater a cidade, é uma forma de contribuição. Então é muito bacana a gente estar falando aqui, e vocês terem me convidado, acho que abre aí uma perspectiva para as pessoas entender um pouquinho mais, né? Algumas pessoas entendem mais, outras menos, outros têm uma visão talvez que não seja aquela que é real, né? A gente estava conversando aqui, mas o que faz o vereador? Qual que é a função do vereador? Muitas vezes as pessoas pedem tudo para o vereador, menos aquilo que é função dele. Quero que você me dê um jogo de camisa, ajuda o time lá do meu bairro, eu tenho um troféu lá pro campeonato. Isso não é função do vereador, né? Eu acho que incentivar o esporte é função da Secretaria de Esporte do município. Agora, o vereador não tem que bancar time de futebol. Sim. Aí já abre uma grande discussão aqui. Por que um vereador tem que bancar um time de futebol, bancar jogo de camisa, bancar o juiz, bancar até o churrasco depois do futebol? De onde ele está tirando esse dinheiro? Não é isso? Ele tem que debater a cidade, ele tem que debater sim o esporte para todos, para todas as faixas de idade. O município faz esse incentivo, ele tem políticas na área esportiva, assim como na área cultural, na área da saúde, em outras áreas, né? Então, esse é o papel, né? Falando já um pouquinho do papel do vereador. A gente estava falando antes de vir para cá, estava debatendo 3 horas de debate na Câmara em relação à saúde. Esse é o nosso papel. Eu disse lá para o doutor Aldenes, eu não sou especialista em saúde, eu sou um cidadão que sou cobrado pelas pessoas que estão ficando 4, 5 horas numa UPA. Isso eu sei que está acontecendo. Agora, resolver o problema é com vocês que são técnicos, entendeu? Uhum. Então, essa é a função do vereador. É isso, tem muita coisa, né, para falar. Com certeza. Pessoal, gostaria de pedir uma gentileza para vocês que estão acompanhando. Antes de mais nada, muito obrigado por participar conosco. Deixem suas perguntas que o nosso presidente irá responder com o maior prazer. Peço a gentileza que também vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que vocês possam acompanhar outros vídeos, outras lives que nós faremos. Sempre, toda semana, há um entrevistado novo com temas de interesse da população. Hoje nós estamos trazendo uma pessoa que conhece de São José do Rio Preto, sabe sobre os problemas, enfrenta
tudo quanto é tipo de problema na área da saúde, ou mesmo com pedidos de jogos de camisa. Mas, efetivamente, hoje nós trouxemos o presidente da Câmara de São José do Rio Preto. E as pessoas sequer sabem, na sua grande maioria, qual a função de um vereador. E é isso que nós queremos trazer para vocês, um pouco de conhecimento. Quem é o vereador, o que ele faz e o que ele pode trazer de benefícios para a sociedade, não só para São José do Rio Preto, porque este tema é de interesse do Brasil, porque hoje nós não temos uma política educacional de ensino. O que faz um vereador, o que faz um presidente, o que faz um deputado, ninguém sabe. Então, hoje nós fizemos questão de trazer uma pessoa que sabe muito sobre esse tema e, com certeza, vai ensinar a todos quais as funções de um vereador. Antes de mais nada, muito obrigado, Dr. Pedro Roberto, por estar aqui conosco e nos ensinar o que é a função do vereador. Antes do senhor contar um pouquinho da sua história, acho que é primordial dizer o que é um vereador e o que ele faz. Tá. Bom, o vereador, eu digo que ele tem 3 funções básicas. Primeiro, leis. Ele faz leis, né? Ele faz uma proposta de projeto e depois projeto de lei. Depois é discutido, passa, não vou dar detalhes agora para não cansar, mas depois, se vocês acharem interessante, a gente detalha. Então ele faz um projeto, esse projeto passa pelas comissões da Câmara, uma delas é de Justiça, todo projeto deve ter o amparo, né, legal, e por isso que às vezes é muito comum, você até vota um projeto, depois ele é vetado e depois o município entra com ação de inconstitucionalidade e acaba derrubando, porque ele não tinha certamente um respaldo legal, ou seja, né, a Constituição não dava essa legalidade, enfim. Então, fazer projeto que virem lei. Só vou dar um exemplo para facilitar para a população. Eu sempre digo assim, nós já temos muitas leis, mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa que ajude a população. Eu vou dar um exemplo meu, porque aí eu acho que muita gente vai ligar. Hoje tem uma lei chamada Lei contra a Fila do Banco, que é uma lei que determina que os bancos atendam a população em 15 minutos nos dias normais. Muita gente não sabe, mas essa lei é minha, de minha autoria, fiz ela lá em 2005. E virou uma referência nacional. Virou uma referência nacional. Então, o que acontece? Hoje, a pessoa, num dia comum, menos o 5º dia útil, dia 10, né? São os dias de grande movimento, fora esses dias, as pessoas devem ser atendidas em até 15 minutos. Ou seja, você pega uma fila, deve demorar no máximo 15 minutos para você chegar no caixa e ser atendido. Aí você pode perguntar, bom, Pedro, mas e se a pessoa não for atendida em 15 minutos? Ali tem uma senha, e a lei determina que o banco forneça para quem está lá uma senha. Nesse momento, a senha vai determinar, olha, ele esperou meia hora na fila. Ele leva no poupa-tempo, né, ali do lado do Mercadão, e o banco vai receber uma multa hoje por volta de R$100 mil. Aí você pode perguntar, Pedro, bom, mas R$100 mil não é muito? Nós colocamos uma multa alta, porque se a gente coloca uma multa baixa para bancos, seria, em tese, né, melhor ele pagar a multa do que resolver o problema. E a ideia não é que os bancos sejam multados. A ideia é que os bancos atendam a população, né, nesses 15 minutos. Só porque essa lei já tem um bom tempo, né, tem mais de 15 anos, a gente já conversou com muitas pessoas que vão a banco todos os dias, é muito comum, e isso ajudou muitas pessoas, principalmente um trabalhador que vai na hora do almoço no banco, tem pouco tempo. Tem problema? Tem, mas ajudou bastante. Então, falando da função do vereador, essa é uma das funções. Eu tenho lei na área da educação, formação em valores, a gente pode falar mais depois sobre isso. Um outro trabalho importante do vereador é fiscalizar. Tá? Fiscalizar as ações do executivo. Então, o vereador, que é do Poder Legislativo Municipal, pode e deve fiscalizar o executivo. Ou seja, nós temos um orçamento de 2,5 bilhões para o ano que vem. Esse orçamento é dividido para várias secretarias, né? Muitas secretarias.
educação, saúde, esporte, cultura, assistência social, trabalho, enfim. E o vereador tem total autonomia para pedir documentos, para investigar, saber se o que está sendo investido, gasto, está dentro do que realmente estava determinado. Então, quando há alguma dúvida, a gente pode pedir documentos, assim como CPIs, né? A CPI acho que é um instrumento que a população conhece, que é um processo de investigação. A CPI, numa CPI, o presidente, os vereadores podem convocar os secretários para ouvir, saber, né, dirimir dúvidas. E posso dizer que eu assinei a grande maioria das CPIs até hoje. Eu sempre acho que foi acho esse instrumento importante, tá? Muita gente pode falar, não vira muita coisa. Vira sim, eu tenho experiências. A primeira CPI que eu assinei, para dar exemplos também, foi uma CPI do SEMAI, lá no comecinho, meu primeiro mandato. E, assim, o SEMAI naquela época era uma bagunça. E eu acho que a bagunça era proposital à época, porque nós descobrimos que tinham pagamentos, por exemplo, de R$300, de uma obra de 300 que chegaram a pagar 3 mil, e aí tinha as chamadas ordens de serviço, e quando nós fomos lá buscar as ordens de serviço, a gente estava tudo muito bagunçado. E a CPI no final indiciou 5 pessoas, tal, mas melhorou muito a questão de organização do SEMAI. Então, para dar esse outro exemplo. E um outro exemplo, falando em função do vereador, estudos que o vereador pode fazer. Esses estudos têm um instrumento chamado SEV, Comissão Especial de Vereadores. Para dar um exemplo também, lá em 2005, mais ou menos, eu participei de uma comissão. Na época, quem se lembra, eu, a vereadora Eni Fernandes e a vereadora Regina Choeri. Mas tem gente que nem lembra que elas foram vereadoras, né? Eu lembro das duas. Eu lembro das duas, né? Nós fizemos um trabalho, assim, que eu reputo um dos mais importantes até hoje. Porque o prefeito, até então, não havia esgoto tratado em Rio Preto. Só que o prefeito Edinho queria privatizar o esgoto. E a gente não tinha aquele conhecimento. Como eu falo, o vereador é quase que um clínico geral. A gente lida, acho que até você comentou, a gente lida com tudo. E muitas vezes a gente precisa buscar informação, a ajuda de quem pode, né, nos informar, nos municiar de informações. E no caso aí, eu não sabia, não tinha ideia clara de que a privatização pudesse resolver o problema e se isso era bom ou não para resolver o problema. Então nós fizemos a SEV, visitamos N cidades, 13, 14 cidades no estado, onde tinha esgoto tratado, onde a autarquia tinha tratado, onde tinha sido privatizado. E aí no final desse estudo, nós entendemos que a privatização iria encarecer o serviço, ou seja, ia deixar muito mais caro o serviço para a população. E que as autarquias que tinham tratado, como é o caso de Araraquara, tinha resolvido o problema com um custo menor e a população certamente estava pagando menos por isso. Então, para dar um exemplo, na época, uma família pagava R$40 de a conta de água e esgoto. Com a privatização, ele iria pagar o dobro. Não estou aqui batendo na questão da privatização no aspecto geral, tá? Eu acho que a gente tem que estudar caso a caso. Nesse caso, nós batemos contra a privatização, fizemos um grande movimento na cidade e o projeto já estava na Câmara. Era um projeto que precisava de 12 votos, precisava ter, na época, 7 votos contrários e nós não tínhamos esses votos contrários. Aí esse movimento foi crescendo, e aí também falar da importância aqui da participação da população, participou fórum de associações, aí começou a participar pastoral, fé e política da Igreja Católica, conselho de pastores, e na época até os maçons entraram nesse debate. E depois de um bom tempo o prefeito retirou o projeto, desistiu da privatização, buscou dinheiro, na época do governo federal inclusive, e houve o tratamento de esgoto com um custo menor. E a população hoje, né, se você comparar, por exemplo, Rio Preto, a conta de água e luz de uma família pequena, a gente que está aí, hoje paga R$40, R$50 em média, 2 pessoas, por exemplo.
Se você pegar aqui qualquer cidade na região que é privatizado, ou Mirassol. Mirassol é caríssimo. É caríssimo, porque é privatizado. Você entendeu? Então, com esse trabalho, Luiz e Roberto, nós conseguimos ajudar a cidade inteira com um trabalho, né, que demorou meses realmente, com muita luta, mas com um resultado muito bom. E aí o esgoto foi tratado, hoje Rio Preto tem o esgoto tratado. Imagina em 2004, 2005, com a população que nós já tínhamos, nós tínhamos 3% de esgoto tratado em uma estação lá no Santo Antônio que não funcionava bem, ou seja, era quase que nada, entendeu? Então nós tivemos um ganho muito grande com o tratamento de esgoto e um custo, porque muitas vezes a população não para, né? Nem tem essa obrigação de pensar nisso. Mas foi um trabalho feito pela Câmara que com certeza derrubou a privatização, e se não fosse isso, hoje as pessoas estariam pagando muito mais caro. Só para terminar essa parte, demorei um pouquinho mais, só para... Eu acho que ela tem que dar exemplo, né, para as pessoas entenderem. E hoje, uma das funções do vereador também é se envolver com os assuntos que não é projeto, mas interessa para a população. Questão da saúde, acabei de falar. Nós estamos há meses questionando o executivo. Eu visitei a unidade de saúde aqui, UPA, que a gente pode e deve visitar para saber como é que está o atendimento, como é que estão as condições de trabalho também de quem está lá. Então esse é um debate que nós estamos fazendo há semanas. Só para você ter ideia, na última sessão apareceu 3 temas para a gente discutir. Essa questão da saúde, já estamos, a questão do lixo em Rio Preto, que agora mudou o sistema, tem locais que era diário, agora é 3 vezes por semana, e aí deu problema ainda no feriado. Então é um outro assunto que surgiu. A secretária vai agora, segunda-feira que vem, na Câmara, às 3 horas da tarde. Surgiu um outro assunto de população de rua, que é um outro problema que a gente tem. A população de rua está aumentando demais, e nós vamos fazer um debate também na Câmara em relação a saber o que está sendo feito, o que a Secretaria de Assistência está fazendo, o que o município está fazendo em relação ao morador de rua. E o outro tema ainda que surgiu na última sessão, que a gente já vem debatendo, vamos fazer uma reunião de trabalho, a Comissão de Educação, vai discutir a questão da educação, de vagas em creche, por exemplo, que é um problema sério. Rio Preto falta vagas para trabalhadores e trabalhadoras que precisam colocar o seu filho na creche e não tem creche. Então, dando aí alguns exemplos. Uns poucos exemplos. Então, você vê, eu não falei de buraco, eu não falei de mato alto, porque, na verdade, é o que eu falei, muitas vezes as pessoas nos ligam para pedir. Eu acho que isso é natural. Pedir para tapar buraco, pedir para cortar o mato, pedir questões dessa natureza. Está precisando recapear a rua. A gente pode até cobrar, você entendeu? Mas nós temos outras funções que eu entendo ser mais relevantes. Roberto, uma coisa que eu tenho certeza é que vereador não é igual ao juiz, que não gosta de receber advogado. Com certeza. O vereador, ele recebe com certeza. A população. O juiz não gosta de receber advogado. Primeiro que advogado também não gosta de falar com o juiz. Só vai porque precisa. Mas a função do vereador, isso eu tenho certeza que ele não vai ficar com a porta trancada para não receber ninguém. Ô Pedro, eu tenho uma questão que eu tenho certeza que tanto você quanto você já escutou. Às vezes você está num churrasco, está num lugar, a pessoa fala assim: eu acho que tinha que criar uma lei tal. Como se criar a lei fosse assim, né? Deu na telha e vou lá e coloco. E aí você mencionou que existe todo um processo, tem que passar para ver se está de acordo com a Constituição, com as demais normas. Não é assim simples, né? Dentro disso, de 20 e poucos anos de carreira política, qual foi um projeto que você viu, você falou assim, esse cara viajou na maionese, olha que loucura que ele está tentando propor? Cara, teve algum assim? Tem, assim, algum projeto bizarro? Não, mas o que acontece nesse aspecto? Muitas vezes, é o que você fala, a população ela quer que você proponha algum projeto, né? Então, por exemplo, você está exemplos de projetos que estão tramitando na Câmara agora. O vereador está propondo um projeto para que os motociclistas não acelerem as motos, né? Não produzem ruído. Decibéis, né? Eu entendo o seguinte, com todo respeito ao vereador, que certamente ele já justificou, é um pedido da população, muitas vezes, né, aí quem usa moto acaba
extrapolando essa questão, deixa o escapamento aberto, né? E isso causa um tumulto realmente na vida das pessoas, dependendo do local que a pessoa mora. E o vereador quer determinar que isso seja proibido, entendeu? Eu entendo que o Código de Trânsito já proíbe isso. Ou você produzir ruído, e vocês são da área jurídica, alguém que produza ruído acima dos decibéis estabelecido para por aqueles locais, se você mora numa área residencial, hoje já é proibido, mesmo durante o dia, que alguém produza barulho que incomode os vizinhos e tudo mais. Então, mas qual que é a intenção do vereador? É tentar ajudar. Agora, tem esse aspecto. Eu acho que vai passar pela Comissão de Justiça, aí você falou. Primeiro passo do vereador, ele faz um protocolo, e hoje, para dizer que a gente implantou agora a Câmara Digital, então ele protocola pelo sistema digital, a gente está economizando o uso de papel, circulação de papel, isso já é um ganho ambiental. Nós já estamos com a Câmara Digital funcionando. Ele protocola, já vai para a Comissão de Justiça, passa na primeira sessão, que é para dar publicidade, só lê a gente chama CAPTO, né, que é o projeto, aí vai para as comissões. Uma comissão que passam todos os projetos é a Comissão de Justiça, chama Justiça e Redação, onde a comissão normalmente pode pedir um parecer para a diretoria jurídica e analisar se o projeto é legal ou não. O vereador tem autonomia, mesmo ele recebendo um parecer pela ilegalidade, ele fala, não, eu vou colocar legal aqui para esse projeto ir a plenário. Então, vou imaginar, esse mesmo projeto, ele vai a plenário, normalmente ele passa no plenário, porque é um assunto que interessa, tal. Os vereadores votam favorável. Votando favorável, o projeto sendo aprovado, a gente faz o autógrafo, eu faço na condição de presidente o autógrafo, vai ao prefeito para ele sancionar ou vetar o projeto. Normalmente ele vai consultar a procuradoria jurídica dele, do município. E aí a procuradoria é expert em vetar projetos. Normalmente, assim, quase que é uma regra, né? Lá tem, eu acho que um cara lá que só fica lá para achar alguma coisa, se não tem, o cara procura para vetar o projeto. Vetou o projeto, ele volta para a Câmara, para os vereadores dizer assim, olha, vocês concordam, né? A gente chama para manter o veto, ou discordam, ou derrubam o veto. A grande maioria dos projetos a Câmara tem derrubado, os vereadores têm derrubado o veto. E aí, normalmente, o município entra com uma ação chamada ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou seja, aí vai para o tribunal e o tribunal vai dizer se o projeto é legal ou não. Então, para dar um exemplo, o vereador Jorge Menezes, dá um nome aqui que foi uma coisa boa, ele fez um projeto na pandemia, foi o ano passado, me parece, que ele determinava que quem não tinha pago ainda o IPTU pudesse pagar, me parece que até novembro, sem juros e correção, entendeu? Porque por causa daquele momento e tal, e ninguém acreditava que aquele projeto pudesse realmente virar lei e prosperar. E daí o executivo vetou, normal, nós derrubamos o veto e o tribunal considerou legal. Olha só. Então, essa questão também, Luiz e Roberto, tem sido, algumas situações, tem encontrado respaldo. Por exemplo, uma lei minha, uma proposta minha, que vocês devem ter visto aí na cidade, tem muita fiação caída para a rua aí. E eu descobri que não tinha nenhuma lei para o município fiscalizar. As operadoras que deixam esses fios aí soltos, né, caídos, com risco de acidente, e aí fui cobrado por uma munícipe, e aliás, para dizer que a lei da fila, contra a fila do banco, foi um munícipe que me cobrou. Me lembro que ele falou assim, Pedro, eu não aguento mais ficar 2 horas em fila de banco. Começou aí. E esse da fiação também, uma moradora, até uma amiga, falou, Pedro, eu ando por aí, eu também ando, né? Mas tem fio caído para todo lado. Quantas vezes o senhor não viu um fio caído, mas nunca pensou que não existia regulamentação para aquilo? E a gente até tinha feito requerimento, mas não tinha caminhado. Dessa vez, eu falei, não, eu vou agora a fundo nisso.
não tinha lei, eu propus uma lei, realmente eu copiei de uma cidade, porque aí você tem que copiar aquilo que já está funcionando por aí. Dei uma mexida, uma melhorada, aprovamos na Câmara, o prefeito vetou, foi para o tribunal manteve, né? Hoje é uma lei, tem um instrumento, inclusive recebi dessa mesma moradora, ela manda as fotos, ela vê os fios caídos, ela manda para mim as fotos, eu mandei, a minha assessoria entrou em contato com a CPFL, foram lá e retiraram, porque só para dar uma explicação, essas fiações elas estão em postes da CPFL. Sim. E tem aí a CPFL recebe, eles têm contrato com essas empresas, né, para fornecer ali os postes, né, para poder autorizar o uso, né, de fiação nesse espaço, entre os postes, e eles recebem alguma coisa. Então nós estamos cobrando a CPFL. É um trabalho que vai exigir muito, a gente está cobrando, eu sei que vai. Já sentamos com ele, inclusive, para fazer. Fizemos uma cobrança numa reunião, e eles vão começar a fazer esse trabalho aí por regiões, entendeu? Sim. Então, para citar uma outra lei aí que também deu resultado. Eu até perdi um pouquinho da... É até interessante. Essa questão do barulho das motos, quando eu vi isso daí, eu pensei, será que o município tem competência para legislar sobre trânsito nessa questão? Eu não fui estudar, porque não é minha área, mas eu questionei essa questão. Será que existe competência para legislar? É por isso que existe a comissão jurídica, né, para auxiliar nisso. Isso, independente da questão legal ou não, você coloca o tema em discussão, entendeu? Acho que é uma questão também interessante. Ah, tá, não é por lei, então... O vereador mesmo falou na tribuna agora, né, na última sessão, normalmente o prefeito veta e fala assim, a iniciativa não pode ser sua, tem que ser minha, né? Aí fala, por que então o prefeito não faz, não propõe, entendeu? É que tem coisas que não interessam para o executivo, que ele vai criar em tese uma obrigação para ele, entendeu? O problema é para ele ter que resolver isso, né? Ele cria, o problema que ele vai criar porque vai ter que resolver. E deixa eu perguntar uma coisa. Muito embora a gente tenha conhecimento, tem muitas pessoas que não sabem quantos vereadores tem em Rio Preto, né? E às vezes fica assim, nossa, quem está me representando? Por que demora tanto as coisas, né? O senhor pode falar mais ou menos quantos vereadores tem, para o pessoal entender como funciona esse processo? Hoje Rio Preto tem 17 vereadores, né? Rio Preto já teve 21. Uma época houve um processo aí, derrubou o número de vereadores de muitas cidades. Depois houve uma outra regulamentação. Hoje Rio Preto poderia ter, pelo número de habitantes, até 25 vereadores, né? E hoje tem 17. Então, hoje nós funcionamos com 17 vereadores. E é isso. Eu acho que é importante hoje... Nós vamos falar do aplicativo, mas se você for no aplicativo hoje... Né, já fazendo aqui já uma propaganda, processo digital legislativo, você baixa um aplicativo e lá você tem acesso, inclusive, a todos os vereadores, entendeu? E é importante a população saber quem são os vereadores, como acho que você tinha comentado, quem me representa, ou seja, vou imaginar que a pessoa tenha votado em alguém e essa pessoa não foi eleita, mas os 17 vereadores representam toda a população. E tem um detalhe, eu sempre digo isso para quem às vezes me procura. Às vezes a pessoa procura e fala assim, Pedro, eu não votei em você, mas tipo assim, mas não votei, né? Tipo assim, posso votar ainda, mas não votei. E eu digo para ele assim, olha, não tem nenhum problema você não ter votado em mim. Você pode me cobrar, deve me procurar, entendeu? Pode procurar qualquer vereador, pode cobrar qualquer vereador. Né? O cidadão ele tem o direito, né, de cobrar qualquer vereador, de conversar com qualquer vereador. Eu digo que eu escolhi ser vereador. Ninguém me botou uma faca no pescoço e falou, você vai ser vereador. Eu escolhi, eu gosto e adoro o legislativo. Então eu não posso me furtar, né, de ouvir reclamações e sugestões. Eu adoro, aliás, eu acho que a época da campanha é uma época que eu mais gosto, que é a época que a gente mais ouve reclamação da população, desabafos, entendeu? E eu acho que é esse o nosso papel, é ouvir mesmo. E dentre muitas reclamações, há sugestões também importantes, não é? Acabei de citar 2 exemplos de leis
que ajudaram muito a cidade, entendeu? E assim, elas aparecem porque as pessoas têm o problema e te trazem o problema e você tem... É impossível o vereador, o prefeito, quem quer que seja, saber de todos os problemas que ocorrem numa cidade. Como, por exemplo, eu falo essa questão do fio, todo mundo já viu, mas ninguém falou assim, o que vai acontecer com isso? Eu vou reclamar para quem, né? Uma coisa que o senhor falou que eu achei interessante é essa questão do aplicativo. Quem criou, quem teve essa ideia e qual o objetivo deste aplicativo? E por fim, como vocês pretendem divulgar esse aplicativo? Tá. Bom, o aplicativo, eu assumi a presidência ano passado, né? Nós estamos em 2022, 2021, 1º de janeiro de 2021. Meu mandato é de 2 anos. Logo no começo, me reuni a diretoria e uma das sugestões feitas, né, pelo diretor legislativo, Marcos Cardoso, é de que nós podíamos implantar a Câmara Digital e nesse pacote da Câmara Digital o aplicativo, né? Um app do Legislativo, como a gente chama. Eu de bate-pronto falei, não, eu quero implantar, nós vamos implantar a Câmara Digital, porque a Câmara Digital, ela evita, por exemplo, nós vamos economizar muitas folhas de papel por ano, além da celeridade do processo. Por exemplo, um vereador hoje ele faz o parecer dele, né, no notebook lá dele, na Câmara, entendeu? Ele não é mais de forma física. E isso acelera o processo. Ele faz, à medida que ele coloca ali a assinatura digital, isso já fica, né, já vai para outro vereador. Então, o processo é mais rápido e isso tudo, esse processo digital me permitiu criar o aplicativo. O aplicativo, ele é um processo que passa, nós temos a assessoria da Empro na Câmara, que é uma empresa municipal, e da Sino, que a Sino já tinha esse sistema, né, essa plataforma, tecnicamente não sei dizer, mas ele já tinha esse sistema funcionando. E eu acho que a diferença do nosso aplicativo para outros talvez seja o nível de informação que a gente tem. Hoje a gente tem por exemplo, hoje, quem baixa o aplicativo agora já vai saber o que tem, qual a pauta da próxima sessão, que é na próxima terça-feira, entendeu? Então, à medida que eu assinei hoje a ordem de serviço, a ordem do dia, isso vai, né, a diretoria legislativa já dá publicidade pelo aplicativo, entendeu? Isso facilita muito, as pessoas vão poder, por exemplo, fazer reclamações, a gente chama de fale com o seu vereador, então tem Já existe uma comunicação direta. A pessoa acessa, por exemplo, ela quer falar com o senhor, já existe um canal de acesso direto para que ela possa falar com o senhor. Não precisa ligar na Câmara, enviar nada. Se ela quiser uma resposta na hora, ela precisa ligar às vezes. Mas se ele ligar, eu vou deixar aqui uma reclamação para o vereador, uma sugestão, ele entra lá, fale com o vereador, já aparece todos os vereadores, ele vai lá no Pedro Roberto, tem lá sugestão, denúncia, enfim, tem vários tópicos. E aí ele vai se identificar. Depois eu pedi para o Thiago estar me acompanhando aqui, já abriu o aplicativo, a gente puder mostrar só a carinha dele, sim, pode sim, ser? Pode mostrar. Pega aí para mim, por favor. Então esse aqui, ó, é o aplicativo. Aí consegue, está conseguindo mostrar? Sim. Consegue. Tá. Esse é o aplicativo. E aqui tem o Fale com o Vereador. Só vou abrir aqui, vamos ver se está funcionando. Tomara que... Olha aí. Já aparece aqui todos os vereadores, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Pedro Roberto. Apareceu aqui. Eu cliquei no Pedro Roberto. Aparece aqui. Sugestão, reclamação, crítica, informação, solicitação de informações e denúncia. Eu quero fazer uma sugestão. Aí vem aqui, a pessoa coloca o nome. Lógico que a pessoa vai querer retorno. Então tem o nome, e-mail, telefone, tá? E depois, se ela quiser passar uma foto, ela passa uma foto. Se for uma situação que ele queira, né? Ó, tem um buraco aqui, tá? Ou tem algum problema, ele passa a foto, ok? E vai direto para o e-mail do vereador. Como agora
o aplicativo foi lançado e a gente está pedindo para os vereadores acessar, né, através da sua assessoria, os e-mails para responder para a população. Além dessa questão, aqui no aplicativo, você tem aqui então eu falei da sessão, né? Só vou abrir aqui para mostrar. Aqui já tem a 27ª sessão. Dia 26 de abril, que é semana que vem, às 14 horas. Eu quero saber, eu cliquei lá, em cima, abre aqui a ordem de serviço, já tem os projetos que serão votados na próxima terça-feira. E depois de votado, tem um outro aqui que vai mostrar como cada vereador votou. Tá? Isso é importante, Então hein? aqui, ó, votações, tá? Aqui vai indicar, aqui, ó. Aqui tem os projetos e como foi o voto. Aí você clica em cima, então esse projeto aqui teve 16 vereadores que votaram contra, é um veto. Aí você clica em cima e aqui vai aparecer os vereadores aqui, ó, que votaram a favor, quem votou a favor e quem votou contra. Não sei se está conseguindo captar um pouquinho aí. Eu Ok? acho que consegue. Bom, isso é E importante. como que chama esse aplicativo para as pessoas que querem baixar Então, ele? é processo digital, processo legislativo digital. Para quem Entra no Play Store, né? Sim. Onde baixa os aplicativos, processo legislativo digital, aí vai aparecer várias câmaras, tá? São quadrinhos com várias câmaras, só ali você quiser colocar em cima São José do Rio Preto, aí você clica em cima de São José do Rio Preto e já vai abrir o aplicativo. Só mencionando sobre o aplicativo, para quem quiser, no perfil do Pedro Roberto no Instagram, lá tem um vídeo explicando como funciona o aplicativo, passo a passo, como baixar. Só vocês entrarem lá, que eu acho que está até fácil, o pessoal colocou Sim. lá. Vocês conseguem ter acesso a isso. E é um passo importante, porque assim, o eleitorado hoje, ele tem um pouco do pessoal que não consegue mexer com a tecnologia, mas nós temos os jovens que estão entrando, né? Hoje estão aderindo mais ao tema política. E aproveitando essa questão, o que o senhor acha da política como matéria de ensino na escola? O senhor acha que isso seria obrigatório, não é obrigatório? Na sua visão, o que você acha que poderia acontecer com esse contexto? Roberto, se me permite, só vou falar um último item que eu gosto demais. Aqui tem um item, e o doutor também vai... Vocês vão gostar? Leis municipais. Clica em cima, leis municipais. Você já vai abrir aqui. Ao abrir, você já tem acesso, tipo assim, a plano diretor da cidade. Você tem acesso a leis importantes de ISS, vocês são da área jurídica. Olha aqui. Lei orgânica do município, plano diretor, regimento interno, toda a legislação de ISS, código tributário, plano de cargos e carreiras, regime jurídico, institui o calendário oficial, plano municipal de educação, dentre outros. Isso só em cima aqui, é só você, eu quero entrar no plano diretor. Clicou em cima do plano diretor, já vai abrir aqui o plano diretor da cidade, que é uma ferramenta importante. Bom, agora indo para a pergunta que você fez. Eu acho extremamente importante que as escolas pudessem falar dos poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário, e dizer o que é cada um, o que faz cada um. Até porque eu entendo que a partir daí as pessoas vão conseguir entender melhor o que cada um faz e cobrar também. Né? Então, eu tenho um vídeo que fala sempre de coisas que a gente tem que estar atento, e uma delas é cobrar do político que você votou, né? Cobrar dele, o que ele está fazendo. Por isso que o aplicativo também é bom nisso. Você entra lá, cada vereador, você vê todas as proposituras do vereador. Sim. Então, eu entendo que seria fundamental que as escolas pudessem ensinar, né, aos seus alunos, ao cidadão jovem, né, o que faz o legislativo, qual que é a função do legislativo, como nós dissemos aqui. Eu já fui dar palestra em salas de aula, de colegial, que a maioria não sabe quantos vereadores tem a cidade, a maioria não sabe o nome sequer de um vereador. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que isso é ruim, porque são jovens que estão quase aptos para votar.
né? E eu entendo que à medida que você conhece o que é o trabalho do vereador, qual é o trabalho do vereador, você vai ter um carinho maior em votar no vereador. Será que aquela pessoa que eu estou votando tem condição de exercer essa função? Porque às vezes a pessoa vota porque o cara é bonzinho, porque o cara dá festa, porque o cara... O critério, entendeu? O critério é o que eu falei, outro dá hoje, jogo de camisa. O cara é bom, o cara dá cesta básica para todo mundo, mas e aí? Pior que tá no fim. Entendeu? Ele tá, talvez ele esteja comprando o voto já antecipado. É. Não digo que não é uma regra isso, saco entendeu? de cimento, tijolo. O cara que fica dando muita coisa antes de entrar, isso é muito sério. É aquela história, né? Se você aceitar uma cesta básica para votar no camarada, você vai ficar 4 anos sem poder cobrar, porque ele já te deu alguma coisa. Não é isso? Então, o importante é você saber votar, né? Pesquisando. Hoje a internet está aí, todos os mecanismos para você conhecer uma pessoa melhor, saber, né, qual o passado, o que ela pretende, estando né, no legislativo, entendeu? É algo muito sério. É tão sério que a gente fala assim, que o vereador caça prefeito e o prefeito não caça vereador. Uma Câmara responsável, se o prefeito faz uma coisa errada, comete um ato de corrupção muito sério e tal, a Câmara pode caçar o mandato do prefeito. Então é essa a questão, né? Então eu acho que é muita responsabilidade eleger sempre bons vereadores. Eu acho que as pessoas têm que pensar bem nisso. Eu já tenho um senso bem mais crítico sobre isso. Eu acho que cada vez mais a população se afasta dos políticos em si. Não a questão do jovem, mas a população em si está cada vez mais se afastando. Ela não tem interesse em participar, ela tem interesse em reclamar. Mas participar, eu falo que hoje o eleitorado é eleitorado de sofá, porque eles só servem para criticar sentado no celular, no Facebook, no Instagram e tudo mais. A hora que é para dar um passo para fazer algo, não dão. É o comodismo de reclamar. Como que o senhor vê essa situação? Eu falei, é uma crítica que eu faço. É minha visão crítica hoje do eleitorado. Existem alguns movimentos? Existem. Mas, na minha visão, eles estão diminuindo. A população não quer participar. Será que a população cansou? Eu sou de uma ala mais otimista, no sentido de sempre acreditar que a gente pode, assim, ter dias melhores. Esses dias melhores na política depende muito da participação da população. Eu entendo que você, em parte, está certo. Acho que tem parte da população que anda cansado, né? Desacreditada, acho que essa é a palavra. Porque tem um detalhe, Luiz e Roberto, que eu acho que as pessoas confundem. Do que está acontecendo a nível nacional, por exemplo, que é o que mais mexe com as pessoas, normalmente é o que são... Eles acabam falando político é tudo farinha do mesmo saco, né? Daí eles olham lá em cima e pensam que aqui é a mesma coisa, né? Então, tipo assim, eu tô vendo tanta coisa errada, né? E acaba se afastando mesmo, né? Você falou, desacreditando. Mas a política, eu falei, as pessoas vivem na cidade. Então, se as pessoas pegarem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Rio Preto, vocês, lógico, viram isso. Quando o prefeito colocou um projeto para que os vereadores aprovassem 12% de aumento do IPTU, né, isso estava na Câmara, a população meio que caiu de pau em cima dos vereadores. Era ainda, né, pandemia, o ano passado e tal, e a gente recebeu muita cobrança mesmo. A tendência era ser aprovado se não houvesse nenhuma manifestação da população. E a Câmara rejeitou esse projeto. Entendeu? Então, eu digo que ainda tem problema? Tem. Você vai pegar, às vezes, situações que você fica decepcionado, até pode acontecer, mas eu tenho certeza de uma coisa. Se a população cobrar o vereador, acompanhar o vereador, com certeza os resultados serão melhores. Eu dei exemplos aqui. Sim. Quando o prefeito quis privatizar, cara, chegou com um discurso, na época, que até eu pensei comigo, mas que não vai ter outro jeito mesmo. Até eu fiquei meio abalado, né? Falei, acho que vai ter que
fazer a privatização mesmo, né? E daí nós começamos a buscar informação. E era um processo difícil de reverter, dificílimo para reverter. E nós conseguimos reverter. Foi a primeira reunião no domingo na Câmara Municipal, eu me lembro. Teve lá o fórum de associações, algumas pessoas interessadas. Eu pensei, nossa, não foi quase ninguém. Sabe, mas olha, a gente não pode desistir, cara. A gente está por exemplo, as famílias estão aqui, os filhos estão na escola, usa o sistema de saúde. Nós temos que lutar para isso sempre ser melhor. Entendeu? Rio Preto é uma cidade já bem conceituada, né? É uma referência, é uma cidade que tem índices muito bons em vários setores, mesmo saneamento, mesmo a educação municipal. A mesma saúde, nesse momento, está vivendo uma crise, mas ela não é mal avaliada no geral, assim. Então, mas nós precisamos lutar para que ela melhore, entendeu? E essa participação da população, essa cobrança da população, ela é importante. Então, eu vou pedir aqui, aproveitar e dizer para as pessoas se envolverem mais, buscar mais informação. Hoje é possível aí, as redes sociais nos ajudam nisso, tomar cuidado com fake news, mas as redes sociais ajudam nisso também, entendeu? Como você falou, eu sempre digo para as pessoas, Luiz e Roberto, que você quer conhecer o Legislativo, vai em 3 sessões no Legislativo, polêmicas. Tá debatendo lá. Polêmica é porque vai subir imposto, é porque vai aumentar o salário do vereador ou do prefeito. Exato. É só isso. Não, pode ser. Esses geralmente são os polêmicos, né? Você pegou o top, né? Mas mesmo no dia a dia, você tem projetos que aí a população olha, né, para aquela votação, para as votações ali, observa, vai saber como é que é o perfil de cada vereador. E aqui eu não estou fazendo crítica, cada um tem o seu perfil, entendeu? Que é mais governista, que é menos, ou que... Enfim. Então é isso, mas é importante que as pessoas olhem, né, acompanhem aí 2, 3 sessões para saber. Se não quiser ir na Câmara, pega, como você falou, tem... Né, no YouTube. Tem o YouTube que ficam gravadas as sessões da Câmara. Exatamente. E aproveitando, pessoal, para quem não conseguir assistir todo esse vídeo, ele vai ficar gravado no YouTube. Posteriormente serão feitos cortes. Então vocês não vão perder. Se alguém precisar sair, eventualmente, não perde porque ele vai ficar gravado. E mais uma vez, peço a gentileza, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque nós sempre estamos fazendo entrevistas com pessoas que tragam conhecimento para a população em geral. Desculpa, Pedro. Não, era isso mesmo. Era para dizer isso, né? Que as pessoas podem... lógico, no YouTube você consegue avançar, não é isso? Você não precisa... Sim, naquela parte, tem umas partes que é muito chata mesmo. Leitura de documento. YouTube ele tem uma opção que o senhor consegue acelerar ele. Em vez de colocar, né, vamos dizer, uma velocidade 1, como normal, nós estamos, você coloca 2. Então ele vai mais rápido. Aliás, esse é um recurso ótimo, né? Do WhatsApp. É a mesma situação, tem no YouTube. Minutos. Então, é isso. Eu acho que é importante, as pessoas podem ir lá no YouTube e acompanhar a sessão. Você falou, perdeu, mas queria saber como é que foi uma votação. É interessante que as pessoas possam ver. Sim. Você vê que nós estamos diante de uma situação diferente. Por quê? Hoje, você vê pessoas querendo se tornar políticos em razão de que estourou numa situação. Os caras estão falando do mendigo, cara. Os caras estão de sacanagem. Aquele mendigo que ficou famoso, agora estão querendo filiar ele a um partido político. Não sei se o senhor viu isso. Não vê aquele lá da Andaló? Não, aquele mendigo que se envolveu com a namorada do personal trainer, que apanhou. Ouvi falar. Então, assim, virou celebridade agora. Pessoas que viram celebridade, acho que esse seria o termo, e quer entrar no meio político, né? A pessoa, ela arruma alguma forma para estar ali e ganhar. E tem pessoas que votam. E eu acho que isso demonstra aquilo que nós estamos falando até agora, que é a falta de interesse. Porque a pessoa... Né, a maioria das pessoas caem nessa descrença. Eu posso pôr o Pedro lá que entende tudo, mas não vai mudar.
E aí eu vou votar num cara que é o mais legalzinho ali, porque ele vai fazer um vídeo, uma coisa assim. Tem aquela velha frase lá. Pior que tá, não é? Não fica. Né, você vê, e Lembra o cara quem falou isso Pode daí? ficar, né? Pior que A gente está, tem não visto que fica. pode ficar bem pior. Eu entendo assim, eu sempre fui muito... Eu comecei na política, voltando um pouquinho, eu comecei a participar de associação de morador. Eu moro na Cidade Jardim e era um bairro recém-construído, com um loteamento de casas populares. E normalmente quando um bairro nasce, ele tem muitos problemas, né? Porque falta tudo, né? Tem problema de o ônibus que demora, falta escola, falta creche, não tem uma praça. Então, normalmente o pessoal se organiza em associação de moradores. Aqui eu estimulo também as pessoas a participar de associações de moradores. Muitas vezes as associações são criticadas, mas elas são importantes, entendeu? Então, quem está lá não está ganhando, não tem salário, tem que incentivar essas pessoas. E lá no Cidade Jardim, nós criamos uma associação muito dinâmica. Isso ainda do ano 93 a 2000, eu participei antes de me candidatar. E foi a minha base, entendeu? De entendimento também da política. Eu comecei a participar na época tinha a chamada a MIRP, Amigos de Rio Preto, que congregava associações de moradores. Depois veio o Fórum de Associações, mas naquela época era a MIRP. Nós criamos a MIRP, eu participando da associação, e depois participei do Conselho da Assistência Social, que o Rio Preto também tem os conselhos, né, da saúde, da assistência, da educação, Conselho do Negro, pá. Então é importante as pessoas que têm oportunidade de participar desses conselhos, porque nesses conselhos se debate políticas públicas de acordo com o conselho, se é da mulher para a mulher, se é da saúde para a saúde. E eu participei de um conselho da saúde na época, e assim, nós fizemos um estrago naquele conselho, no sentido de botar a mão na ferida na época, e isso me deu uma base antes de me candidatar, entendeu? Então, eu acho que é importante as pessoas olharem, volta nessa questão do candidato, você olha para o cara e vê o que ele já fez também. E aí tem um risco que vocês falaram, que eu sempre até brinco, para o cara se eleger deputado, ou ele tem que trabalhar muito, né, e mostrar o serviço, ou ele é uma celebridade. Sim. Só que a celebridade, o que ele tem de conhecimento? Qual é a contribuição que ele vai conseguir dar estando lá? Pode ser uma celebridade que contribua, mas pode ser uma celebridade que vai passar batido, entendeu? Sim. Eu acho que isso é um risco, viu? Eu acho que é um risco muito grande. E vocês disseram aí a questão do mendigo, não importa, né? Pessoas aí que têm uma exposição forte na mídia ou em rede social e de repente são candidatos a cargos eletivos. Acho que é um cuidado que a população deveria tomar. Né? A crítica fica não pela condição financeira da pessoa, porque nós pegamos um paralelo, uma pessoa que era anônima, uma pessoa que era famosa, muito conhecida, mas nós estamos percebendo que para ser vereador, deputado, qualquer coisa que seja, você precisa ter conhecimento. Porque você está ali para resolver problemas. Né? Não adianta você não saber nada. E, tá, agora você é vereador. Aí você fala assim, e aí? O que eu faço? Né? Vou lá, sento lá, faço cara de paisagem, pego minhas coisas e vou embora todo dia? Então, esse cenário que as pessoas não percebem. Né? Eu acho que é interessante. E mencionando aqui de participação, fizeram uma pergunta aqui para o senhor comentar um pouco sobre a CPI do lixo. CPI do lixo. CPI do lixo, já houve uma CPI, tá? Eu fui relator nessa CPI do lixo. Isso já tem pelo menos 2 anos, foi no mandato passado. E foi um trabalho muito interessante que nós fizemos. Nós desmontamos um processo que é o seguinte: hoje em Rio Preto você tem um contrato que engloba a coleta do lixo domiciliar,
você tem a coleta do lixo da área da saúde. Então, por exemplo, quem produz uma clínica que produz um consultório dentário, uma clínica veterinária, ela produz lixo da área da saúde. Esse lixo não pode ser misturado a outro lixo comum da nossa casa, por exemplo. E outro contrato que tinha e tem é o da faxina urbana. O que é, então? Domiciliar. É o lixo da nossa casa, que você separa e tal, e que agora mudou, de alguns locais eram a semana toda, agora é 3 dias por semana. Esse outro lixo da área da saúde e a faxina urbana. A faxina urbana por exemplo, nós temos pontos de apoio em Rio Preto, tá? E as pessoas levam N coisas no ponto de apoio. Parte desse material ele é coletado e levado para a Construeste no aterro dela em Onda Verde. Certo. Que o aterro da Construeste, que é coletado em Rio Preto, vai para Onda Verde, lá é uma área muito grande, lá é depositado. E também, alguém já viu isso, por exemplo, você pega um fundo de vale, uma avenida, e às vezes é feita uma grande limpeza ali. Normalmente essa limpeza pesada é feita pelo pessoal da faxina urbana. Assim como coleta, que vocês já ouviram falar também, de materiais que são jogados em locais que não deveriam ser. Então tem local aí que não é o ponto de apoio, mas as pessoas descartam muito lixo ali, sofás e N materiais. Isso aí o município paga para essa, no caso hoje é a Construeste, ir lá e retirar esse material e levar para o aterro. Na época, nós desconfiamos, que havia alguma coisa errada na questão da faxina urbana. E aí, numa parceria com o Ministério Público, foi um trabalho gigantesco que nós fizemos. Na época foi o presidente da comissão, o vereador Marco Rilo, e eu era o relator. Nós levantamos calhamaços de planilhas onde os caminhões carregavam em Rio Preto e ia levar esse material, que é um resíduo que a gente chama, sólido, lá em Onda Verde. E aí tinham essas planilhas que pesavam os caminhões. Tinha caminhão que era pesado às 15 horas, por exemplo. E esse mesmo caminhão, a mesma placa, pesava novamente às 15h10. Então, até o diário, na época, apelidou de The Flash, Porque como é que um caminhão conseguia pesar às 15 horas e pesar de novo às 15h10, às 15h15? Humanamente impossível isso. Para encurtar um pouquinho, no final, dentre outras coisas que a comissão levantou, essa foi uma situação assim, flagrante, entendeu? De desvio mesmo. E nós encaminhamos, o Ministério Público, na época, o doutor Clementino pediu bloqueio de mais de 20 milhões da empresa. No final, o juiz permitiu algo um pouco mais de 5 milhões e foi feito um bloqueio para aí, o processo está rodando ainda. Mas o que foi bom é que haviam 2 equipes de faxina urbana e o município chegava a pagar na era Valdomiro Lopes, só desse serviço, 1,5 milhão por mês. E depois da CPI, e acho que até um pouco antes, houve uma redução para uma equipe só. Ou seja, era o que realmente acho que já era feito. Sim. E o município hoje paga em torno de 1 milhão, um pouco mais. Lá atrás passou a pagar no máximo 1 milhão. Ou seja, eu fiz uma conta na época, nós ajudamos a economizar mais de 15 milhões só no mandato de valores pagos a menos por esse serviço. Então, a CPI muitas vezes ela não consegue ter a devolução daquilo que foi roubado, desviado, mas ela consegue estancar aquela situação. Como eu falei lá atrás da CPI do SEMAI e agora a CPI do lixo. Talvez a pessoa que perguntou, não sei se ela está se referindo a essa situação atual. Nessa situação atual, eu acho que ela se referiu a outra.
Mas essa situação atual é uma questão que a gente agora está começando a levantar. Está apurando ainda, Vamos né? apurar Esse essa questão é da um- mudança aí, desse, né, da forma como era e como está hoje a coleta do lixo. Tem uma outra pergunta aqui. O pessoal quer saber por que o senhor mudou de partido. Por que eu mudei de partido? E é uma boa pergunta, porque assim, quando a pessoa decide se tornar política, ela tem que afiliar um partido lá. Isso. Hoje nós estamos vivendo a era dos partidos A, B e C, que só tem esses dois, não tem mais nenhum, né? Inclusive são vinculados a movimentos aí políticos, direita, esquerda e coisas do gênero. O senhor entende essa questão de partido, ela é crucial para estar mudando essas coisas ou que não? é o seguinte, hoje, existe países em que você pode disputar a eleição sem estar no partido. Aliás, aqui no Brasil já tentaram colocar isso na legislação, não foi possível. Eu acho que o partido é interessante, sim. Ao longo da minha caminhada, eu sempre tive problema com os partidos, tá? E eu explico por quê. Eu tenho uma linha de atuação, né? E eu sempre tive problema porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Primeiro mandato meu, eu estava no partido do prefeito Edinho. Chegou um momento que eu comecei a ter muito atrito com o prefeito em relação à administração. E eu pensei, porque o que acontece? E aí, quando você vai para a disputa, você tem que ter a autorização do partido, né? Ele tem que te dar a chamada legenda para você disputar. E se você não tiver ali, né, meio que comungando com o partido, ele pode não te dar legenda. Agora imagina, eu estava no partido do prefeito, batendo no prefeito. Os caras não vão me dar legenda aqui, eu vou sair daqui. E assim, sempre engraçado que eu nunca me preocupei com o tamanho do partido, sabe? Porque às vezes as pessoas... hoje eu já vejo um pouquinho diferente, mas na época eu falei, vou convidaram para criar um partido na época. Vamos criar um partido aí com gente da igreja, gente, né? Tipo assim, gente do bem. Eu tô nessa aí, vamos criar esse partido aí. Criamos o partido em Rio Preto. Nunca tinha ouvido falar do partido, acho que pouca gente ouviu. Hoje eu nem sei, o partido deve ter mudado, era o PHS. Criamos o partido e elegemos 2 vereadores pelo partido. Olha. E aí, falta de experiência minha na época, e fomos para o partido fazendo uma campanha. Na época, batendo, vamos dizer assim, no prefeito, no Edinho. Vou falar o nome aqui, porque é público isso. Aí ganhei, né? Ganhei a eleição com mais um vereador naquele partido. No dia seguinte, o presidente do partido queria que nós, eu e outro vereador, votássemos no candidato do Edinho para a presidência da Câmara. Eu falei, mas como que eu vou votar no candidato do prefeito se eu bati nele? Né? Me elegi batendo no prefeito, criticando o prefeito. Eu não aceito muito isso. E aí já não concordei, e o presidente logo depois propôs a minha expulsão do partido. Olha. É uma coisa, né? Na época, ele propôs a expulsão, como na época não tinha questão da fidelidade partidária, e o outro vereador também teve problema, saiu os 2 vereadores do partido. Que é algo hoje, você fala, o partido perdeu um vereador é ruim. Na época o partido perdeu 2 vereadores. Então, eu acho assim, a fidelidade partidária hoje, você precisa ser fiel ao partido, mas o partido não precisa ser fiel a você. Quer dizer, o partido pode te impor algumas coisas e você tem que ficar à mercê do partido. Então, isso é um problema da legislação. E agora, só para dizer da última mudança, né? Eu fui para o PRP, Partido Republicano, né? Progressista. E o próprio PRP mudou, né? Para Patriota. Então, talvez, se a pessoa acompanhou, não sei se foi essa última mudança, não foi uma mudança... não foi uma mudança, o partido mudou de nome, Sim, entendeu? se transformou em outro. Então, mas só para dizer que eu já estou querendo sair do Patriota também. Por quê? Já vou explicar por quê. Eu fui eleito pelo Patriota e fui disputar a eleição da presidência da Câmara, tá?
E aí, é lógico, fui para o 5º mandato, eu não tenho, eu tenho que ser presidente da Câmara de Rio Preto. Sim. Já tinha sido candidato umas 2 vezes, não tinha conseguido, falei, eu vou ter que tentar, porque eu tenho experiência para isso, eu tenho acúmulo para ser presidente da Câmara de Rio Preto. E aí, infelizmente, o partido, porque tinha assumido um compromisso com o prefeito de votar num outro candidato, o partido não me apoiou. No primeiro momento disse que ia apoiar, depois não apoiou, entendeu? Então, a minha relação com o partido está muito desgastada por conta disso. Você imaginar qual o partido que não quer que o seu vereador seja presidente da Câmara? É até difícil entender isso, né? Sim. Mas só para dizer que houve isso também. Aquela briga anterior era saber se o mandato pertencia ao partido ou à pessoa que foi eleita, né? Teve essa discussão. E deixa eu cortar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da sua vida. Sair um pouquinho só do âmbito de vereador. Quem que é o Pedro Roberto antes de assumir um cargo de vereador? É interessante que eu entrei na política tarde. O senhor tem quantos anos hoje? Eu tenho 62. Minha primeira disputa, eu tinha 40 anos. Né? Cabelo preto, bigode preto. Cabelo preto, bigode preto. A questão do cabelo, Luiz Fernando, eu acho que é a minha herança do meu pai, né? Meu finado pai, com 60 anos, tinha um cabelo branquinho, até antes, né? E às vezes, a política te deixou. Não sei, eu acho que eu já teria cabelo branco do mesmo jeito. Eu me formei em administração de empresas, né? Fiz administração de empresas e tinha 2 cursos técnicos, segurança, área de contabilidade e segurança do trabalho. E a minha atuação profissional foi na área de segurança do trabalho, algo que eu me identifiquei. E aí trabalhei muito tempo, trabalhei uns 20 anos com carteira assinada. A última, uma grande empresa, uma das últimas, uma grande empresa, Grupo Lix da Cunha, de Campinas, na área de segurança do trabalho. Depois eu montei uma empresa e uma consultoria na área de segurança do trabalho. Quando eu fiz minha primeira disputa, eu já tinha esses quase 20 anos de carteira assinada, né? Depois, com a empresa, continuei trabalhando na área de segurança do trabalho. E sou casado, já está indo para 40 anos que eu sou casado. Tenho 3 filhos, né? O André é engenheiro, Flávia Helena é advogada em Londrina hoje, na área tributária, e a Fernanda Roberta, que é uma nutricionista, entendeu? Moro no Cidade Jardim há 30 anos, casado com Maria Helena, né? Acho que eu não falei o nome da minha esposa, ela deve estar ouvindo. Depois ela me pega. Sofá não acerta. E temos um neto, o Enzo Miguel, né? Que a gente estava falando aqui de hobby, né? Falei, um dos meus hobbies quando ele está em casa, os finais de semana, a gente se diverte, né? Brinca muito, passeia. Então, é isso. Esse é o Pedro Roberto. Uma pessoa apaixonada por Rio Preto, né? Eu amo essa cidade. Eu nasci aqui na Grande Ipiguá. Quando eu nasci em Ipiguá, no ano de 59, era distrito de Rio Preto. Eu nasci em Rio Preto. Sim. E aí eu mudei para Nova Granada e depois, com 6 anos de idade, eu vim para Rio Preto. Eu não saí mais. Aqui me casei, criei meus filhos, né? Se formaram e tudo mais. Então, é uma cidade que eu realmente tenho uma paixão por Rio Preto e por isso que eu brigo tanto pela cidade. Eu falo que eu faço, e eu acho que na Câmara aprendi isso, eu não discuto pessoas, eu discuto projetos. Eu discuto questões que são importantes para a cidade. Então, eu posso discordar de A, B ou C, porque ele é natural na política também. Se você não tiver divergência, eu concordo com tudo, tem alguma coisa errada nisso. É preciso ter divergência, né? É preciso divergência para poder ter crescimento. É assim que eu vejo. Então, eu posso não concordar com o programa que o prefeito está implantando, ótimo. E o que eu proponho? Né? É isso que a gente tem debatido. Agora, as cidades inteligentes, por exemplo, os modelos que estão aparecendo, vamos conhecer eles. Eu vou promover um fórum agora de cidades inteligentes na Câmara.
Essa questão do aplicativo e da Câmara Digital já faz parte desse processo. É um processo que a gente incentiva também, como a gente está falando de participação da população, a gente incentiva a participação das pessoas. Eu não quero que as pessoas fiquem longe da política, não quero que as pessoas fiquem longe dos vereadores. Fiquem perto, para conhecer, para saber, na hora de fazer uma crítica, sim, uma crítica fundamentada, tem um peso muito maior, entendeu? Então é isso. O Pedro Roberto é esse camarada simples, né? Moro no Cidade Jardim há 30 anos, gosto das coisas simples, vivo na simplicidade e é isso. Quando o senhor era mais jovem, isso é uma curiosidade minha, o senhor tinha esse interesse pela política? Sempre teve? Ou o gatilho foi a participação dentro daquela associação de moradores? Eu analisando, é o seguinte, eu sempre tive um olhar para as pessoas. Não sei se, eu comecei a trabalhar na área de RH, recursos humanos. Eu adorava esse setor, né? Já é um setor que lida com pessoas. E lá no Frigoeste, quando eu trabalhei, isso há, nem sei tentar lembrar aqui, mas há mais de 40 anos atrás, eu cuidava do departamento pessoal e organizava a CIPA, que era a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e para fazer as pessoas se engajarem na questão da prevenção, eu promovi algo que foi inédito em Rio Preto, que chamava assim, Olimpíada CIPA. Quer dizer, eu fiz uma Olimpíada envolvendo esporte e segurança para as pessoas se interessarem pela sua prevenção, porque esporte também é prevenção. Então eu fiz um grande evento, chamei a atenção de muita gente, e daí depois eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho no Senac e comecei a atuar na área. Então eu acho que a minha parte assim, comunitária, ela já vem daí, entendeu? Eu tinha um interesse pelo coletivo, pelas pessoas. E daí, realmente, quando eu fui para a associação, antes de ir para a associação, eu participei de um grupo de técnicos de segurança no SESI. Eu não fui o fundador, quando eu cheguei lá já estava, mas eu fiquei nesse grupo de técnico muito tempo e a gente trazia para Rio Preto eventos para a área de segurança do trabalho, para que os técnicos de segurança tivessem mais conhecimento e pudessem fazer um trabalho melhor na sua área. Assim como você se interessou pela OAB, qual que é o teu interesse? É ajudar os advogados, promover uma condição melhor para os advogados. Isso já é uma questão coletiva. Quando eu fui para a associação é que eu consegui entender realmente o papel do vereador, porque nós precisávamos muito de um vereador. Qualquer coisa procura o fulano, opa. Então a gente entendeu melhor o papel do vereador, que era uma questão coletiva, porque quando a gente pedia na associação, nós não pedimos para nós, pessoalmente, pedia para o bairro. Sim. Era a questão da falta d'água, o ônibus que demorava, a escola que não tinha, era a praça que não tinha. Então, o trabalho já era coletivo. E aí foi a gota d'água. Eu entrei no conselho, aí é que eu me envolvi mais ainda, conselho da assistência e conselho da saúde. E a criação da AMIRP, tudo isso foi somando, e nós ajudamos a eleger um vereador, e o pessoal no primeiro ano se decepcionou com esse vereador. Até então eu não tinha pensado em ser candidato. E aí um dia numa reunião, o pessoal falou, Pedro, agora você vai ser o nosso candidato. Olha só, o nosso candidato da próxima eleição. Eu falei, vocês estão malucos, né? Eu estava trabalhando, estava bem. Falei, não, eu não estou pensando nisso, não. Não, você vai. E passou o tempo. Depois de 2 anos e pouco, um grupo também de jovens da minha comunidade pediu para que eu fosse, né, candidato. E aí eu resolvi aceitar o desafio. Então é o seguinte, toda vez que alguém fala um não para você, né, esse não pode ser um sim depois. E foi o que aconteceu comigo. E eu não me arrependi de nada, né, do que eu fiz até hoje. Essas histórias são bem parecidas, eu não vou nem comentar. Eu tenho uma dúvida, porque lógico que cada um tem uma visão, mas qual que é a sua visão da gestão municipal durante o Covid? Que esse negócio de fecha o comércio, ninguém sai de casa,
Vamos exigir carteirinha para poder sair, não sei o quê. Qual que é a sua visão dessa postura do município? Olha, primeiro dizer que eu acho que foi um momento, né, que ninguém viveu isso, né, na nossa geração, na sua, muito menos, do Luiz, de nós todos aqui. A pandemia foi algo inédito, algo que pegou todo mundo, né, vamos dizer assim, de surpresa, assim, da forma como aconteceu, muito rápido, né? Eu me lembro que em 2020, né, 2021, 2020, antes um pouco do aniversário da cidade, já vi esse comentário e de repente vamos fechar tudo. Acho que foi um grande aprendizado para todo mundo. Hoje, depois, só para dizer assim, porque fazer a crítica pela crítica é muito fácil, mas a gente tem que ter um cuidado com isso. Falar hoje, depois de tudo ocorrido, é um pouco mais fácil. Falar, olha, errou nisso, errou naquilo, ok. Mas naquele momento, quem estava à frente do executivo, ou seja municipal, estadual, federal, teve que tomar posições. E eu sei que há divergências de posições de prefeitos, governadores e presidência. Ok. Isso acho que faz parte do processo, entendeu? Agora, depois dessa caminhada toda, eu acho que um dos problemas que aconteceu, muita gente vivia muito isso, o vereador era muito cobrado no dia a dia, por comerciantes principalmente, e com razão, porque de repente as pessoas se viram sem trabalho, né, o comerciante com o seu comércio fechado, tendo que bancar funcionário, enfim. Foi uma loucura, né? Mas eu acho que uma questão que pegou muito foi a falta de comunicação. Eu acho que esse aspecto era muito comum, às vezes, as pessoas não sabiam o que ia acontecer na semana seguinte, se ia fechar, se não ia. Então teve muitas decisões assim. Eu acho que as decisões eram muito de hoje para amanhã, entendeu? Sim. E isso pegava muito todo mundo assim, de surpresa, e eu acho que isso foi uma das falhas importantes. O restante são decisões que os prefeitos, na sua grande maioria, né, o governador, presidente também, tinha seus... Eu falo assim, que o prefeito tem uma equipe, e essa equipe, tem que ser capacitada para tomar decisão. Ele tinha uma equipe médica, tinha gente, né, da área e tomava as decisões. Eu acho que algumas foram equivocadas, né, de fechamento. Mas é o que eu falo, falar depois eu não quero, sabe, nesse momento falar, pô, o Pedro agora, olha, o Pedro tá certo. Não, eu não quero levar essa fama, entendeu? Sim. Porque eu acho que eu posso cometer injustiças, tanto a nível municipal, como a nível estadual, como a nível federal. Os três acertaram, os três erraram também. Sim. Aí acho que o tempo, com mais tempo nós vamos conseguir talvez ter um pouco mais de clareza quem acertou mais ou quem errou mais. Mas uma coisa é certa, muita gente morreu. Eu perdi muitos amigos, né? A gente conhece muita gente, perdi gente graças a Deus não perdi gente de dentro de casa, mas perdi parente, perdi amigos de dentro de casa, né? Gente nova, gente com mais idade, gente com meia idade. Então foi um período muito complicado, né, para muitas famílias, principalmente aquelas que perderam entes queridos, a quem aqui eu peço a Deus sempre para dar forças, né? Eu conheço uma amiga com 3 filhos, perdeu o marido. Imagina a situação, tem uma criança com deficiência, hoje ela tem que cuidar de 3 filhos, entendeu? Não tem nem condições de trabalhar. Delicada, né? Então, por aí você vê o dano que isso causou para as pessoas, né? Fora, tipo assim, hoje nós estamos discutindo, vamos debater semana que vem, outra semana, o problema da educação. Criou um trauma na cabeça de muitas crianças isso tudo, entendeu? O tempo que ficou em casa, parada, e né, esse retorno, as dúvidas, vacina, não vacina, enfim. Foi um grande desafio, né? Espero que não apareça nenhuma aí, né,
variante, já estão falando de uma outra, não sei o quê. Pá. Eu acho que nós estamos, né, vencendo essa etapa. Tomara a Deus que E dentro disso isso ocorra. que a gente está comentando, realmente é difícil falar que durante você tem que tomar aquela decisão enquanto a casa está pegando fogo, né? Você tem que dar um jeito de dar uma amenizada. Eu não vi, não sei se você viu, talvez o senhor saiba, tá lá dentro, tá vendo melhor que nós. O que a prefeitura, o nosso governo aqui municipal, tem feito para ajudar os empresários? Porque assim, beleza, fechou. E agora? Agora voltou. O que, lógico, nós temos nível nacional, estadual, mas o que o município tem feito para ajudar quem está começando de novo, está tentando, porque morreu muitas pessoas, mas muitos CNPJs foram cancelados. E que tipo de movimento que o município fez, ou está fazendo, ou pretende fazer para ajudar essas pessoas? Olha, hoje esse setor é feito um trabalho pelo secretário de Planejamento, o professor Orlando Bolsoni, que montou um grupo, inclusive com participação aí da CIRP e outras entidades, e tem feito ações ao longo do tempo, já mesmo durante a Covid. Eu fiz uma crítica pública e faço aqui em relação ao Executivo, ao prefeito Edinho, que não criou um dispositivo nesse período. Bem, muitos empresários não conseguiu pagar impostos, não conseguiu pagar o IPTU. E a única coisa que o município fez depois é esse PPI que a gente estava falando, que é um pagamento incentivado, derruba juros, correção. Foi a única coisa assim mais significativa que o Executivo fez. Houveram outras ações, houveram também a Secretaria de Desenvolvimento, criou aí um mecanismo para as pessoas pegarem empréstimos, né, empréstimos aí no Banco do Povo, enfim, algumas linhas de crédito que ajudaram também, acho que principalmente pequenos empreendedores, sabe? Mas eu acho que não foi suficiente. Hoje ainda, o município tem aí algumas ações, né? Mas aí precisava ouvir o próprio secretário, né, o Bolsoni, para ele detalhar isso. Mas, em linhas gerais, o que foi feito foi isso. Foi criar, o município intermediou essas linhas de crédito, são créditos menores, né? Para pessoas que estavam em dificuldade. Se eu não me engano, acho que tinha valores de R$1.000, R$2.000 que estavam... E eu sou uma pessoa crítica com essa forma de ajuda, no sentido de que muitas pessoas hoje se lançam como empresário, arriscam, né? Saiu da CLT ali, quer montar um negócio, e no meio da pandemia você deu R$1.000, mas você não ensinou para essa pessoa como mexer esses R$1.000. Às vezes ele vai pegar os R$1.000 e pagar a conta de luz, água ali e pronto, né? Não que isso seja errado, não é isso, mas eu acho que as políticas públicas elas poderiam auxiliar as pessoas que querem empreender. Tem alguns movimentos hoje já que acontecem, mas ensinar as pessoas a lidar com finanças, como a gente está falando de política, finanças também é um ponto interessante, né? A gente até comentou nos últimos episódios. E eu acho que a prefeitura poderia começar isso não lá nos grandes, mas nos pequenos, nas comunidades. Porque tem muitas pessoas de comunidade que estão ali vivendo como? Fazendo um pão, fazendo um negocinho para vender. Volta e meia passa alguém aqui vendendo um pãozinho que é a avó que faz. E essa pessoa precisa saber lidar com dinheiro. Olha, eu tenho cobrado também, a gente tem acompanhado algumas ações do município. E nesse sentido, uma questão que o município tem feito é incentivado a criação de cooperativas e até auxiliado em algumas cooperativas. Nós temos uma cooperativa aqui de catadores, né? Que é a questão dos recicláveis, a Cooperlagos, entendeu? E a Cooperlagos hoje, ela tem vamos dizer assim, um grupo de trabalhadores que eram catadores. Só que na cooperativa a pessoa tem um respaldo maior, ela tem uma condição melhor de trabalho e ela tem também um auxílio ali, né? Em termos de informação, Sim. Desde a questão documental e até outras questões também
para ajudar aquela família a ter vamos dizer assim, uma condição melhor. Eu acho que isso é um trabalho que está sendo feito na área aí do reciclável, na área da panificação, né, e também da costura. Eu estava conversando hoje ainda com a secretária do Trabalho a respeito. Então, eu entendo, eu fiz um projeto na época, e a gente está discutindo aqui exatamente disso, no começo, né, nem citei, mas é um caso. Eu fiz um projeto que estabelecia o seguinte, que os empresários que tivessem tido uma queda no rendimento de mais de 50%, eles deixariam de pagar os impostos, tá? Já em 2020, que era o ano crítico, né? Foi um ano extremamente crítico, e retomariam o pagamento, não que eles deixariam de pagar os impostos. Seria, na época, uma suspensão. Uma suspensão, isso. Tá? Isso também não era assim, eu não consegui arrecadar. Não era assim, tem que provar que não conseguiu arrecadar. Isso. Nisso aí iria ter muito malandro que daria um jeitinho para não pagar. Mas teria que ser atestado por área contábil, entendeu? E aí ele retomaria os pagamentos pós-pandemia, entendeu? Sim. Na medida que o comércio dele voltasse, por exemplo, a funcionar. Infelizmente, esse projeto não passou pela Comissão de Justiça. Agora, tem um detalhe também. Quando ele não passa pela Comissão de Justiça, é porque muitas vezes o governo não quer que passe. Entendeu? E, então, eu acho que é uma crítica que eu fiz já publicamente ao prefeito, que faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa nesse sentido. Que a população ela se viu, né, abandonada em determinados momentos. Você tinha que estar fechado o comércio e não tinha incentivo, né, para o cara pelo menos falar, se eu não tiver que pagar o imposto agora, eu posso pagar depois, ele teria talvez um ânimo maior aí, entendeu? Era mais um efeito psicológico. Poderia ser. Mais um efeito psicológico em si, porque assim, o Estado não deixou de pagar os funcionários públicos. Sim. Então, assim, não quero entrar em mérito se é justo ou não, mas Sim. Você pega a área privada, tá todo mundo passando apertado e os caras lá não dão uma forcinha, aí o cara espana, o cara fala, não, peraí, pô, tô apertando aqui, tô com funcionário para pagar, e se não paga é multa em cima, então tem esse tipo de revolta. Uma outra coisa que nós, na época, também criticamos muito foi a ação dos fiscais. Muitas vezes os fiscais agiam de forma muito enérgica, né? Nem todos, isso, infelizmente, assim, a gente sabe que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que são mais compreensíveis, né? E tem pessoas que não são. E a gente falava muito essa questão, a gente cobrava muito o executivo nesse sentido. As pessoas já estavam com problema, né? De caixa e tal, e de repente se via lá na condição de ter que pagar uma multa, às vezes uma multa até pesada. Então, enfim, então houve nem todo mundo tem bom senso, problema né? dessa natureza também. Ô Pedro, tem uma pergunta aqui do Thiago, eu estou conseguindo enxergar. Ele pergunta assim: Pedro, fala um pouco sobre o objetivo do Parlamento Regional Metropolitano e qual o papel dos vereadores no desenvolvimento da região metropolitana. Boa pergunta. Bom, ano passado, né? Nós estamos em 22, 21, já em 2020, né? O Estado anunciou a criação da região metropolitana em Rio Preto. Foi em fevereiro do ano passado, 2021. E quando ele anunciou aqui a criação da região metropolitana, o que é a região metropolitana? O Estado resolveu dividir, o governador do Estado resolveu dividir o Estado em regiões. A grande maioria em regiões, teve algumas regiões que eles denominaram de outro formato, mas a grande maioria em regiões, para pensar o desenvolvimento de forma regional. Eu acho que isso é uma situação interessante. Você pensar, por exemplo, Rio Preto, algumas questões, não pensar só Rio Preto, pensar a região.
Quando você pensa, por exemplo, mobilidade, pensar região, não pensar só Rio Preto. Quando você pensa questão ambiental, tratamento de esgoto, saneamento, não adianta Rio Preto tratar esgoto se Cedral não trata, outra cidade em que o nosso rio passa por lá, ou vem dessa cidade e passa por Rio Preto. Então, e aí na questão da saúde, olha só, nós estamos vivendo isso nesse momento. Por que Rio Preto está tendo um problema sério? Porque a região vem para Rio Preto. A região, uma boa parte da região vem para o HB. Ela, parte pequena, vem para Santa Casa. Parte da região vem para as UPAs. Então, é preciso pensar essas questões de forma regional. Quando o governo anunciou a criação da região metropolitana, eu me lembro lá na Câmara, eu já anunciei, falar, então eu vou criar o Parlamento Regional Metropolitano. Porque a região metropolitana é uma questão mais ligada aos prefeitos. E os vereadores e presidentes de câmaras ficariam meio que alijados desse processo. Eu pensei, bom, se estão criando a região, então vamos propor a criação do Parlamento Regional Metropolitano, que aí é um debate que visava, e eu criei isso, depois de, o ano passado, 2 meses, já em abril, fizemos uma eleição, fui eleito presidente do Parlamento Regional Metropolitano, e estamos debatendo ao longo desse tempo questões regionais. E vamos agora, a ideia é fazer um debate amplo na questão da saúde. Por quê? Você tem cidades na região, por exemplo, que tinha 20 vagas lá para acolher os doentes daquela cidade. Hoje tem 5, tem 10, devia ter 30, 40. Então essa população que poderia estar sendo tratada na cidade de origem, lá em Tanabi, Votuporanga, muitas vezes, outras cidades menores, Cosmorama, por exemplo, esse pessoal está vindo tudo para Rio Preto. Eles merecem, tem que ser tratado, ok. Mas à medida que ele vem de lá para cá com um problema que poderia ter sido resolvido lá, ele superlota o HB, por exemplo, que é um hospital de alta complexidade. Então, deixa de resolver um problema pequeno lá, uma cirurgia de hérnia, catarata, que poderia ser feito lá, e vem aqui para o HB. E isso cria um problema geral. Entendeu? Hoje tem muita, e agora tem um complicador, que foi a pandemia. O que aconteceu? As pessoas ficaram muito tempo sem ir ao médico, sem fazer exames. Tem um acúmulo de exames aí e de problemas que agora estão vindo à tona no pós-pandemia. Não é? Certamente vocês têm histórias aí de pessoas que não foram no médico, esperando aquele momento passar, esperou mais um pouco. Inclusive, eu conheço história de pessoas que descobriram um câncer, cara. No período que não foi, sempre fez o acompanhamento. Na pandemia não foi. Aí quando ela voltou, descobriu que tinha um câncer. Porque não conseguiu acompanhar durante o período de pandemia. Então agora o sistema de saúde ele está aí, não é só o público não, até a gente ouve reclamações de planos de saúde também estão com problemas, porque o acúmulo é muito grande de exames, de cirurgias, de problemas que estão surgindo. Então é um debate que o Parlamento Regional Metropolitano vai fazer agora no próximo mês. Então, para falar da importância aí, né, dessa ferramenta. Bem interessante, eu não sabia dessa questão do parlamento, essa sugestão da criação de um parlamento. Muito diferente, né? E é uma coisa que, se for parar para pensar, ele tem total nexo de ser feito. Ué, aqui não é a principal cidade da região metropolitana? Tem que ficar centralizado aqui. E aí as discussões vão se abrindo, né? Elas vão, tem uma pergunta aqui. Existe algum projeto municipal voltado para o lado dos animais, de proteção, essas coisas? Tem alguma coisa voltado para isso atualmente ou não? Tem. Você tocou num assunto que a gente gosta muito, é um dos pilares aí também dos mandatos nossos, a questão da causa animal. Há uns 12 anos atrás, que não se falava muito em causa animal, eu trabalhava para que Rio Preto tivesse um novo zoonoses. Quem conheceu os zoonoses aqui, que era
ali anexo ao cemitério, né? Jardim da Paz, sabe que ali foram sacrificados muitos animais ali. Muitos animais foram sacrificados lá, que hoje não seriam sacrificados no Novo Zoonoses, tá? E naquela época eu assessorava um deputado, o Ivan Valente, e eu tinha um contato muito grande aqui com os protetores, com as entidades, a ARPA, a Fauna. E quando surgiu a possibilidade de a gente trazer um recurso para Rio Preto, eu perguntei a eles o que seria, para a causa animal, o que seria mais relevante. Porque já haviam outras demandas, a questão de ter um canil, enfim, tinham algumas questões que se colocava. E aí o pessoal falou, não, Pedro, nós precisamos de um novo zoonoses. Foi quando a gente começou a lutar por um novo zoonoses. E aí eu consegui essa emenda, na época foi de R$600 mil, e essa emenda ela foi viabilizada no governo do Valdomiro. E aí o projeto inicial do zoonoses era feito em cima dessa emenda. E acho que o Valdomiro pensou bem e falou, não, eu vou deixar essa emenda vai ficar só o Pedro, né? Porque ele arrumou o dinheiro, eu vou ter que divulgar aqui o nome dele, acho que eu vou colocar um pouco mais de dinheiro, foi o que aconteceu. Ele colocou algo em torno de R$500 mil e fez um zoonoses maior. E aqui a gente tem que reconhecer isso. E hoje nós temos lá o novo zoonoses, tá? Um trabalho que a gente vem ao longo do tempo também cobrando é a ampliação das castrações. Porque qual o problema principal aí do abandono de animais, muito animal na rua? É essa procriação que acontece por conta, principalmente, dos animais não estarem castrados. E isso é uma defesa das protetoras. Eu me lembro que eu participei de uma época de um fórum de debates na Unesp, e isso já tinha sido colocado com muita clareza, de você pegar regiões da cidade e fazendo castrações, e o ideal seria você ir... Eu estou aqui com o Tiago, não sei se você lembra do termo que se usava, mas você ir meio que saturando. Você, né, se você tem lá 500 animais, você consegue castrar os 500, ou a grande maioria, você satura. Sim. E você não vai ter uma procriação ali naquela região. Então, a castração era um pedido das protetoras. E a gente sempre trabalhou com isso, cobrando o governo. E agora, nesse mandato, o governo tem feito castrações de massa. E agora, que é um trabalho também, eu quero aqui fazer jus à vereadora Cláudia, que está nessa causa. Ela tem feito essa luta. A gente tem feito também, tem feito projetos na Câmara em defesa da causa animal. Agora foi liberado um recurso para Rio Preto ter, que era um hospital, a gente vai cobrar isso, agora virou uma clínica veterinária. Ah, não é mais hospital. Não é mais hospital, né? Esses dias na Câmara veio um projeto para a gente fazer, que o município está fazendo a concessão diária para a construção, que seria do hospital, mas virou uma clínica. Bom, para não fazer uma crítica, né, injusta, a gente vai primeiro se informar agora, nós estamos nesse momento fazendo esse levantamento de informações para saber que tamanho que é essa clínica, como é que ela vai atuar, não é? Porque é algo que está faltando em Rio Preto. Por exemplo, muitas famílias não conseguem pagar um veterinário para fazer uma cirurgia, tirar um câncer do animal, alguma coisa assim. E essa clínica, a ideia dessa clínica é atender aquela população que não consegue pagar. Tá certo? Que é isso que o poder público tem que fazer. Então, nesse momento, é o foco na questão da causa animal. Que legal, né? Muito, muito bom ter essa visão. Nós estamos aprendendo coisas que não sabíamos que estava acontecendo. O senhor vê hoje, como uma última pergunta, qual o maior problema que é crônico em nossa cidade? Que termina mandato, começa mandato, não consegue solucionar. Qual que é o problema crônico de Rio Preto? Eu elegeria hoje a área da saúde, né? A área da saúde é uma área que tem uma demanda importante da população, mas eu acho que precisa ter ainda melhorias, né? E isso vem de governo para governo. Eu entendo que a saúde é um setor
que merece uma atenção muito grande, porque a gente pode imaginar, né? Se você tem alguém na sua casa enfermo, isso te dá, né? É uma preocupação enorme. Então, eu acho que cuidar da saúde, você ter uma saúde de qualidade para a população, eu acho que é algo muito importante. Eu vejo isso como um dos principais problemas de Rio Preto. Agora tem outros, né? Que eu considero o trânsito de Rio Preto. Acho que tem problemas no trânsito? Tem para resolver. Mas nós temos uma cidade com o maior número de veículos, né, per capita do estado, entendeu? Então, é uma questão também, a questão da mobilidade, tem problemas para resolver. Enfim, mas o meu tema, o que eu acho, é a área da saúde, e nós estamos vivenciando isso no momento. Temos outros problemas? Temos também. Eu acho que tem uma população vulnerável hoje, que a gente vê, é meio invisível, né? Mas o Diário trouxe aí, nós também na Câmara acompanhamos, já fizemos debate nesse sentido, que é uma população que tem uma renda muito pequena, ou quase não tem renda, né? Que acho que é uma população também que o poder público tem que estar atenta. Para tentar não só ajudar no sentido da cesta básica, tudo, mas criar, como a gente falou aqui agora há pouco na questão da geração de emprego e renda, criar condição para essa família sair daquela condição de vulnerabilidade. Um outro problema que Rio Preto enfrenta hoje, eu acho que também a gente não vê muito, né, movimento, é a falta de habitação. Nós tínhamos em governos anteriores mais conjuntos habitacionais, né? E é importante você criar condição para as pessoas terem a sua casa, né? Eu acho que isso está faltando em Rio Preto nesse momento também. Tem muita gente precisando de uma residência, de uma casa. A questão da saúde, inclusive a prefeitura começou a se movimentar e convocar alguns concursados, né? Exatamente. Nós tínhamos o concurso de 2019, realmente durante a pandemia, a Lei 173 não permitiu que os concursados fossem chamados, mas a partir de janeiro deste ano era permitido. E a gente está vivendo um problema crônico na saúde, e o concurso tinham lá médicos, pediatras, por exemplo. Nós tivemos um problema sério aqui no setor de pediatria, de falta de médico, e nós tínhamos médico no concurso, 21 pediatras aprovados no concurso. E o prefeito não chamava os concursados, né? Faltava homologação e chamar. Agora aconteceu isso neste mês, né? Com uma pressão também. Precisou estourar uma bomba para começar a convocar, exatamente, né? Então veio a questão da saúde, toda essa questão, e aí o prefeito resolveu então convocar esses servidores, o que vai ajudar, eu acredito, na busca de solução ou para melhorar o atendimento à população. Tem mais alguma pergunta para... Olha, pergunta não, mas eu vou falar uma coisa. Tem problema a dar com pau. Rezo a Deus para ajudar vocês, porque não é fácil, é muita coisa. Sim. Porque a gente brinca, né, às vezes em conversas e tal, ser político é fácil. Não é. Não é de jeito nenhum. Porque assim, você está sendo vigiado o tempo inteiro, você vive um Big Brother, né, na vida real. Porque se você vai no pastel comer alguma coisa, tem alguém ali te olhando, você tem que andar na linha. Vai na missa, né? Vai na missa. As pessoas te cobram, né? As pessoas ficam em cima. Então, assim, não é, na minha visão, não é para qualquer um ser político. Não é, porque não deve ser fácil. Então, eu peço a Deus que dê sabedoria para você, para que você continue nesse caminho, né? Trazendo ajuda para as pessoas, ouvindo. As pessoas falam muito bem do senhor, né? As que a gente teve contato falam muito. O senhor é bom, né? Meu pai ensinou a falar assim, então. Que continue trabalhando em prol da sociedade, né? Iluminando aí, dando força. E a gente sabe, vai trocar político, vai entrar político, problemas sempre terão.
eu acho que o mais importante é você entregar um pouquinho melhor do que aquilo que você recebeu. Então é isso que eu desejo para você nessa fase, né? Tá ali na presidência da Câmara, mas vai continuar ainda mais 2 anos aí. Num futuro, a gente não sabe, está estudando projetos, né? Mas que continue com essa cabeça, com essa iluminação, com esse modelo de político, uma pessoa que sabe do que fala, entende do assunto, que eu acho que é isso que a gente precisa. Nós precisamos de pessoas que entendam do assunto. Com certeza. O senhor pode ter ideia, ter a certeza de tudo que o senhor falou aqui, o senhor conseguiu conquistar pessoas. Com uma conversa humilde, esclarecedora, apontando problemas. O senhor sabe onde estão os problemas. E pelo que ficou claro aqui, o senhor sabe como resolvê-los. A questão é, vai resolvê-los? É uma outra história, porque isso não depende do senhor. Existe um jogo de interesses, existe um jogo político por trás de tudo isso. Eu tenho a noção, quanto mais velho eu fico, mais eu tenho a noção da dificuldade que é ser um político. Como ele falou, o tempo todo vigiado, o tempo todo cobrado, querendo fazer, não conseguindo, e ainda quando faz, não fez mais do que a obrigação, e quando não fez, o questionamento do porquê não fez. A questão da gratidão, eu sei que o senhor já está calejado, que o senhor faz não esperando gratidão, porque senão o senhor vai se decepcionar. Mas tenha certeza que eu fiquei muito feliz em ouvir o que o senhor falou por toda a nossa conversa, por tudo que foi explicado, pelos projetos que o senhor já aprovou, e eu tenho certeza que Rio Preto tem um vereador exemplar. Mesmo como o senhor falou lá atrás, eu também vou falar. Mesmo eu não tendo votado no senhor, tenha certeza que o senhor ganhou um admirador. Muito obrigado pela participação hoje conosco, e eu tenho certeza que as pessoas que assistiram, nem que seja um pouquinho, conheceram uma pessoa importante para a nossa cidade. Eu que agradeço, né? Primeiro o convite de vocês, numa véspera de feriado prolongado, né? Tem que ter coragem, né? Mas assim, é bacana esse bate-papo, como você falou, as pessoas que conseguiram ver, depois vão ver, enfim, tem um pouquinho mais de informação do que é a política. Eu certamente, né, tenho a minha experiência, mas ouvindo outras pessoas, vocês vão ver outras experiências. O que eu posso dizer com muita tranquilidade é que eu sempre fiz com muito carinho, que eu faço. As cobranças eu vejo com muita naturalidade. Tá? Às vezes a pessoa me encontra na missa, por exemplo, fala: Pedro, eu sei que aqui não é o lugar. Eu falo: não, aqui é o lugar também. Por que não? Porque de repente ela não vai me encontrar depois, vai ter dificuldade, então não é problema isso. Então, assim, é isso. Eu sempre motivo as pessoas a participarem da política, a se envolverem com política. E é isso. A nossa vida é movida por ações políticas. É isso que é importante as pessoas entenderem isso, né? Se o transporte coletivo, que a gente não falou, não está bem, é porque é uma decisão política de alguém que não fez o que deveria fazer. Olha, o asfalto aqui, né? E Rio Preto está vivendo um pouco isso. Você passa em rua, tem remendo para todo lado, precisa melhorar. São decisões, é decisão política. A educação tem problema, é decisão política. Saúde, né? Muito mais, como nós falamos. Então, é isso. As pessoas precisam entender um pouco isso, que se elas elegerem uma pessoa, né? E eu acho que isso depende muito do prefeito também, né? De você eleger um prefeito que cuide da cidade, que tenha esse olhar para as pessoas, né? Isso vai ajudar todo mundo. Então, o vereador, cara, se cada um soubesse o que um vereador pode fazer. Eu citei aqui. Lógico que a gente não faz nada sozinho também, é importante ter na Câmara outros parceiros. Mas, à medida que você escolhe um vereador
um bom vereador, pode ter certeza, você está ajudando toda a cidade com isso, tá? Não tenha dúvida disso. Então, o meu pedido aqui final, e agradecendo vocês, primeiro me colocar à disposição sempre que vocês tiverem, quiserem fazer aí qualquer conversa, questionamento, eu estou à disposição. E o segundo realmente que a população tenha muito carinho na hora de escolher aí os seus representantes, né? Esse é um pedido que eu faço para as pessoas. Nós vamos ter eleições agora este ano para deputado estadual, federal, governador, senador, presidente, que estão mais distantes da gente. Mas o deputado estadual e federal está mais próximo. É como se fosse um vereador para nós aqui. Sim. Tá? Então, pedir para a população sempre, aqueles que nos ouvirem aí, sempre ter carinho, hein, no momento de escolher o seu representante. Tá bom? Muito obrigado, viu? Muito Nós obrigado. que agradecemos a participação do senhor, né, Roberto? Bom, com certeza, foi um momento de aprendizado muito bom. E uma coisa, eu não esqueci, tem o queijo Gouda, do nosso parceiro O Burguês. Gente, nós comemos muito antes, né? E se você está aí na véspera de feriado, né, ou vai entrar no feriado, não sabe o que vai pedir para comer, fica aí uma dica, ó. Entra lá no aplicativo do iFood ou mesmo do O Burguês e pede um lanche e o queijo Gouda. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá difícil fazer dieta. Nossa, eu não posso nem ir no médico, tá complicado, viu? Mas é isso. Agradecemos, tá, pessoal, para quem assistiu inteiro. Curta o vídeo, sigam a gente aí no canal, ative o sininho, sigam a gente no Instagram. Também tem o nosso querido convidado aqui também no Instagram, tá? Se eu não me engano é Pedro Roberto. Tem mais alguma coisa no Instagram? É só isso mesmo? Pedro Roberto. Pedro Roberto. Tem Segue vereador ele. Pedro Roberto também, né, É Thiago? isso, né? Sigam no Instagram. Lá vocês vão acompanhar o que ele tem feito no dia a dia. A gente aconselha, tem bastante coisa legal lá no perfil dele. E ficam com a gente, né? Com Semana certeza. que vem, vamos. Até semana que vem. Na quarta-feira que vem, nós entrevistaremos um delegado de polícia, Dr. Nossa. Mauro Truzzi. Entrevista fantástica. Para quem já foi aluno dele sabe o quão louco ele é. Vai ser uma conversa que nós vamos dar muitas risadas aqui. Tenham certeza disso. Com certeza. Lecionei com ele vários anos e pessoa fantástica que eu tenho certeza que vai prender a atenção de todos vocês. Certo, Roberto? Certo. Guiberto, Arthur, Pedro Roberto, muito obrigado a todos que ficaram até essa hora com a gente, véspera de feriado. Tenham um bom descanso, uma boa noite, um bom feriado. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.